Dor e sofrimento. Eu queria fazer esse estudo há muito tempo com vocês, eu quero fazer ele com responsabilidade, ele é curto. Fica com a gente até o final. Veja só, não estamos fazendo aqui uma apologia ao dor e sofrimento, mas você vai entender quando a dor e o sofrimento são boas companhias para o cristão. Amém? Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Eu queria fazer esse estudo há um tempo e nós passamos o ano de 2022 com muitas dores e sofrimento. Ficamos em hospital, internados, boa parte da equipe do Papo com Deus sofrendo retaliações espirituais, das quais nós ainda até hoje vivenciamos. E foi um tempo de muita dor e sofrimento. E nós queremos fazer esse estudo, né, Wilber? Porque existem muitas pessoas sofrendo no meio do povo de Deus. E ainda existe aqueles amigos de Jó que apontam o dedo e falam que você está em pecado, que isso é símbolo de pecado. E aí, Uber, seja bem-vindo. Tem alguma coisa a ver, então? Quer dizer que simplesmente toda vez que o cara tem um sofrimento, ele está em pecado? Não, não tem essa ligação. O livro de Jó mostra justamente isso, né? Jó era um parâmetro de religiosidade, um parâmetro de como um homem devia se suportar. Ele era um parâmetro de pai familiar. Ele fazia o sacrifício para os seus filhos, né? Vou fazer um sacrifício caso algum dos meus filhos haja pecado, ou tenha pensado em pecar. Então, Jó era um homem totalmente ali íntegro, mas vem sofrimento na vida dele. E nesse estudo a gente vai falar o porquê, né? Porque o sofrimento vai aperfeiçoar a vida do crente. Exatamente, irmãos. Bom, na introdução desse vídeo você já pode ver todos os nossos produtos, a nossa revista, o Dicionário do Apocalipse, que agora a gente está implementando também novos estudos nesse dicionário. Então não deixe de adquirir, né? Você vai estar abençoando o nosso trabalho. E eu também quero compartilhar com você aqui esse menuzinho aqui que a gente chama de barra links, tá? Então todo o nosso conteúdo está nesse link. Se você acessar papocomdeus.com.br/links, você vai cair aqui. E olha, eu queria até mostrar para vocês aqui em primeira mão. Olha só, nossa assistente virtual, ou nosso assistente virtual, chama-se Melvin. Quem é o nosso assistente virtual? Ele é uma girafinha. Deixa eu ver se eu tenho essa girafinha aqui. Aqui, ó, tem aqui, ó. Nosso assistente virtual, Melvin, tá? Você vai clicar lá, ele vai cair no seu WhatsApp e ele vai te guiar por todos os serviços e produtos do Papo com Deus. Cursos gratuitos, 220 e-books, dicionário, revistas, libras, teologia para surdos, download, tudo que a gente faz. Grupo de oração, sim, nós precisamos orar. E aí nós criamos essa girafinha simpática aqui, ó, que ela vai vir te apresentar os nossos produtos, vai mostrar as nossas revistas, vai falar dos grupos de oração, é bem legal. A gente teve essa ideia de criar um assistente virtual para poder falar com os surdos, para você se inscrever, a hora que a gente vai mandar estudos novos para você estudar um pouco da palavra, vai apresentar o nosso site, é muito legal, vai mostrar o nosso dicionário do Apocalipse, muito bacana, o nosso aplicativo. Então, irmãos, presta atenção, se você puder, clica aqui no papocomdeus.com.br/links, você vai acessar todo o nosso conteúdo, ou se você quiser direto, né, www.papocomdeus.com.br/WhatsApp, e a Mel vai, ou o Melvin, né, vai te guiar por todos os nossos conteúdos. Tá? A gente fala a Mel porque é uma girafinha, então a gente fala Mel na forma de abreviatura, tá? Então Melvin é o nosso mascote aí, a nossa girafa que vai te apresentar todos os conteúdos. Já pediram pra gente fazer conteúdos para infantil, né, para crianças. E tá aí, começamos aí com o Melvin, depois nós vamos gravar uns estudos no Mar da Galileia e quem sabe a gente não lança um aplicativo de estudos bíblicos para crianças também, tá bom? Então, fica aí a dica para você poder nos abençoar também e acessar o nosso conteúdo, se você quiser pegar gratuito. Bora aqui para o estudo para a gente começar. A gente está querendo fazer esse estudo, irmão. Eu já estava querendo fazer estudo há um tempo, porque nós passamos o ano de 2022 com muitos problemas, muitos dos nossos integrantes foram realmente retalhados aí. Eu fiquei também bastante tempo dentro de hospital, 2022, e a gente espera que 2023 a nossa vitória tenha chegado, né? Mas não devemos deixar de orar, porque oração é o combustível do crente, sabe? Sem tanque vazio, você não chega a lugar nenhum. Até fiz ontem uma ilustração sobre essa, mostrando que quanto menos oração, mais seu tanque vai ficando vazio, e aí esse é um grande problema. Então, eu sempre me perguntava por que tanta dor e sofrimento. E aí eu ouvi um teólogo, Wilber, explicando que o livro de Jó era para
eu achei estranho isso, né? Era para Jó entender que não era pelo mérito dele, pelo esforço dele de sacrificar aos filhos, mas pelo mérito de Cristo, que, vamos dizer assim, que o homem era justificado. E ele até falou, Jó se meteu a besta de ficar fazendo um monte de sacrifício lá para Deus, e aí Deus foi e deu uma lição em Jó. Ô, Wilber, você acha mesmo que Deus deixou um livro de tanta dor e sofrimento para a gente chamar esse homem de besta, ou é porque tem algum ensinamento para a gente? Não, com certeza tem alguns ensinamentos e vários ensinamentos, né? A gente consegue ver ali a soberania de Deus sobre todas as coisas, a permissão que Deus dá para o diabo atuar na vida de Jó, né? Até porque o diabo só atua pela permissão de Deus, então Deus fala, vai lá, toque até certo ponto, até certo limite, a partir desse limite você não vai passar. E esse é um livro muito interessante, porque ele vai nos mostrar justamente isso, né? Como que a gente pode ter respostas, como a gente pode ter conforto em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor. Verdade. Então, irmãos, eu quero começar a nossa leitura base desse verso aqui de Eclesiastes. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Pronto, Eclesiastes 7:2. Olha só o que ele fala. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, Eclesiastes, ele vai nos ensinar muito referente à depressão, dor, e quando elas são as nossas melhores companhias, quando dor, sofrimento são as melhores companhias. Salomão, que era o homem mais sábio da terra, já sabia do que ele estava dizendo. Quando estamos distraídos com tantas alegrias, entretenimentos e festas, esquecemos quem somos e a nossa a condição de miséria. Hoje você tem uma vida em que você liga a televisão, você tem Netflix, NetNow, Discovery Channel, você tem N programações para te entreter. O que é entreter? Prender o seu tempo, ele quer prender você exatamente naquilo. Então a gente fica procurando, na verdade, muitas coisas que satisfaçam a nossa carne, as nossas vontades, mas não entendemos que nós estamos sendo desviados exatamente da vocação ao qual nós fomos chamados, quer sermos separados ao Senhor. Fizemos um estudo aqui incrível chamado Kadosh, né, ou santo, né? Santidade não é não pecar, santidade é se separar ao Senhor. E aí, por consequência disso, o pecado se afasta da vida do crente, porque nós estamos nos separando para o Senhor. Então, a gente vive um mundo, eu estava vendo até um psicólogo falar, em que a gente não está envolvido com o processo. A gente quer o resultado, mas a gente não se quer se envolver com o processo. E veja, para eu obter um resultado, ter uma jornada, eu tenho um copo com água aqui, e óbvio, eu estou dando um exemplo bem simples, mas para eu pegar e beber dessa água, eu preciso ir até lá, encher, voltar, subir as escadas e sentar aqui. Existe uma jornada para que eu possa beber dessa água. Essa jornada, eu preciso estar comprometido com a jornada. A santificação, você tem que estar comprometido com a santificação. Então a gente vive uma vida, Hilber, que as pessoas estão mais distraídas com os prazeres, né, com o resultado final, do que com a jornada, né, do que essa conquista. E Deus sempre quer ensinar a gente através de sofrimentos, dores, dificuldades. Você vê, o povo de Israel batalhou para vencer. Deus não podia mandar um raio, matava todo mundo e o povo acessava a terra prometida. Deus está comprometido com a jornada, porque é na jornada que Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. O que é que faz o prata e o ouro puro? É exatamente passá-lo pelo fogo, é exatamente prová-lo, para que saia as impurezas e reste somente aquilo que é verdadeiro. Então, Wilber, você acredita também que a vida de hoje, com esse negócio de Reels, Shorts, né, que eu tenho uma bronca disso, às vezes eu me paro ali antes de dormir e falo, eu vou dar uma olhada aqui num Shorts do YouTube, e aí eu passo outro, e vou me divertindo, que eu vou vendo coisa engraçada, e quando eu percebo, eu passei 5, 10 minutos preso naquilo, eu falo, meu Deus, de novo o algoritmo me pegou, porque ele fica querendo te mostrar uma coisa mais legal que outra, e ele vai entendendo que você não gosta. Quando você passa rápido, ele fala, ele não gosta disso, ele gosta disso, e aí eu vou começar a mostrar mais coisas, mais piadas, pessoas que gostam de carro, mostrar mais carro. Olha só, o algoritmo tenta te mandar só aquilo que vai gerar dopamina no seu cérebro, aquela explosão de prazer em você, certo? Com isso, o que ele está fazendo? Ele está fazendo, né, uma geração de pessoas que não estão envolvidas com a jornada, estão envolvidas só com o resultado final, só com prazer, né? É por isso que tantas crianças hoje têm depressão. E outra, e o Benete passar para você, eu estava vendo um psicólogo dizendo que antigamente as pessoas iam no consultório dele e falavam assim, eu tenho depressão, porque eu fui estuprado quando era criança, fui molestado pelos meus pais, eu fui bababá, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui pobre,
eu sofri violência, eu fui assaltado, um monte de coisa, né? A pessoa que tem síndrome do pânico porque ficou em cativeiro, um monte de coisa. Ele falou, hoje as pessoas vão no meu consultório e falam, doutor, eu tenho depressão. Fala, o que você tem? Ele falou, eu não sei o que eu tenho. Começa a chorar. Eu não sei o que eu tenho, porque ele está recebendo uma descarga de dopamina, de adrenalina no seu corpo, né? Sempre com prazeres, 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 prazeres. E ele não tem, como é que se fala? Ele não tem uma negativa, ele não tem algo de ruim na vida dele. E eu falei que uma vez a gente começou a limitar o celular do meu filho por isso, porque ele ficava vendo coisas o dia inteiro, só recebendo descarga de adrenalina. Quando ele desligava o celular, ele se sentia triste. E ele não sabia por quê. Porque ele estava recebendo uma descarga de dopamina, uma descarga de adrenalina. E quando ele parava, ele se sentia só, né, isolado no canto e começava a chorar. Tudo ele chorava. Se caísse uma borboleta assim da árvore, ele começa a chorar. Eu falei, filho, o que está acontecendo? E a gente foi descobrir que isso é o mal dessa grande geração. Você concorda com isso, Hilber? Sim, né? É o que muitos sociólogos estão chamando agora de geração líquida, né? Por conta da gente não ter como que eu vou dizer, uma expectativa, uma coisa sólida para que possamos buscar, e as nossas expectativas são sempre no rápido, né? Nós estamos na era do fast food, a comida tem que ser rápido, o resultado tem que ser rápido, todo o processo da minha vida tem que ser rápido, e quando nós entendemos que para coisas grandes o processo é mais lento, a gente começa a se frustrar, a gerar decepção, a ficar mais introspectivo, né? E é como o Max falou, tudo tem um esforço. Um exemplo bem legal também, bacana, é da academia. Quando você vai estar no ato de fazer um exercício físico, você está gerando ali hipertrofia, que é o seu músculo está ficando mais forte. Só que esse processo de fortalecimento muscular gera desconforto. E a mesma coisa na fé cristã. Quando você aceita Cristo, você vai passar por problemas, por desconfortos que vão ali te gerar um certo incômodo, mas vai ser importante para você fortalecer esse seu músculo da fé, fazendo uma analogia rápida. Verdade. Olha só, eu quero compartilhar com vocês aqui embaixo, para a gente já acelerar esse vídeo, e eu vi também um especialista falando sobre analgesia congênita. Olha como tem tudo a ver com a vida do cristão hoje, presta atenção. Analgesia congênita é uma doença rara que faz com que a pessoa não sinta dor. Ela pode cortar um dedo, queimar o braço no fogão e mesmo assim ela não sente dor. O que acontece com a analgesia congênita, irmãos, é perigoso para a nossa vida, porque a gente precisa sentir dor. Tá? Se a gente não sente dor, aquilo se volta contra a gente mesmo, tá? Porque quem não sente dor não possui limites, não tem medos, e com isso leva uma pessoa a uma morte prematura. Então, a dor nos aperfeiçoa. Deus nos traz a dor como uma forma de aperfeiçoamento. Quem não sente dor morre espiritualmente. O espinho na carne de Paulo mostra que somos fracos e precisamos ser aperfeiçoados. O que acontece é que a dor e o sofrimento, como nós falamos, são processos que Deus leva na vida do cristão para aperfeiçoamento do cristão. Nós vemos as duas testemunhas no Apocalipse sendo provadas no fogo, né? Provação de 10 dias, né? Então, assim, você vai entender por que Deus prova a vida do crente. Exatamente por isso, para formar o nosso caráter. E aí, eu quero falar sobre a analgesia espiritual. Da mesma forma que a analgesia congênita, que são bebês que nascem sem dor. Eu vou falar para você agora dessa analgesia espiritual. A nossa geração de hoje, ela está sobre uma analgesia espiritual. Nós aprendemos a não sentir dor, né? Eles querem participar da ceia do Senhor, eles querem beber do suco da uva, mas eles não querem ser esmagados, tá? Porque para você tirar suco da uva, você precisa pisar a uva, esmagar a uva. Eles querem comer o pão, mas eles não querem ser amassados. Então eles querem pegar o pãozinho pronto, mas não querem ter o trabalho de ser amassado. Pensa que você é a uva do Senhor, você será pisada por Deus exatamente para que saia o melhor suco. Da mesma forma o pão, você será amassado para que saia o melhor pão e assim sucessivamente. Então, essa geração aprendeu que Deus os ama tanto que eles não devem sofrer nem se deprimirem. Esse entendimento, irmãos, está errado, porque esse entendimento pode matar espiritualmente, né? Essas pessoas estão doentes, elas estão com analgesia congênita espiritual. Muitos ministros do evangelho em nossos dias idolatraram o amor de Deus. E aí eu quero citar o que C.S. Lewis escreveu naquele livro chamado Os Quatro Amores. Olha o que Lewis fala. Quero até grifar aqui para vocês entenderem. Ó, deixa eu puxar aqui. O amor torna-se um demônio no momento em que ele se torna um Deus. Não foi o Max, não foi o Wilber, foi C.S. Lewis, o maior escritor da nossa geração, disse exatamente isso.
Quando você pega o amor de Deus e coloca esse amor num altar, ele se torna um demônio. Lembra, tudo aquilo que você idolatra se torna um demônio. Cuidado com essa idolatria a esse amor de Deus. Tornar o amor de Deus um amor que não pune, um amor sobre todas as coisas. O amor de Deus pode se tornar um demônio na vida do crente no momento em que ele se torna um Deus. Cuidado com isso. Então, cuidado com esse evangelho sem cruz. Essa não foi a proposta de Cristo. E ele disse para a gente tomar nossas cruzes todos os dias e segui-lo. E cruz, para quem sabe, é sinônimo de dor, sofrimento, cansaço, fadiga e vergonhas, porque cada preso carregava sua cruz como símbolo de vergonha. Era um símbolo de nudez para mostrar que ele ia morrer naquela cruz. Ô Hilber, você concorda que a nossa geração ela está meio analgesiada espiritualmente? Parece que ministros e grandes movimentos têm levantado muitas pessoas, atraindo para esse amor, para essa graça exacerbada, que a gente sempre chama de mega graça, passou de super graça, né? Eu acho que essa é a mega graça. Então, o que você acha disso, Hilber? Sim, eu concordo. E por isso, Max, que a igreja hoje é uma máquina. Vou falar até pausadamente. A igreja é uma máquina de fazer desigrejados. A própria igreja está contribuindo muito para o crescimento dos desigrejados. Como? Vem aqui, é tudo amor, você não vai passar mais por dificuldade, Deus te ama. O que acontece? O cara entra na igreja, o cara passa por momentos difíceis. E ele vê que toda aquela promessa que fizeram a ele é falsa. No caso, que não vai ter mais sofrimento, que não vai ter mais dor, que você agora, todas as coisas estão restauradas por Cristo. Então, quando você se depara com a realidade e vê que a realidade não é essa, o que acontece? A pessoa se frustra e sai da igreja. Então, as pessoas, né, os líderes, têm que fazer um apelo correto, tem que chamar as pessoas para o evangelho certo, que é: você vem aqui, Cristo morreu por você, pelos seus pecados, e agora você dá a sua vida para ele. Você não mais vive, ele vive em você, e agora vocês juntos vão fazer esse processo de restauração. Lembrando que dor e sofrimento vai ter tanto para você, para quem é crente, quanto para os ímpios. O sol brilha para os justos e injustos, e a chuva cai para os justos e injustos. Boa, boa. O salmista diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria. Então, o sofrimento sempre vai nos levar para uma vida de oração com Deus. Então, entre vocês, há alguém que está sofrendo, Tiago vai falar isso, Tiago 5,13. Então, que ele ore. Se há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Se você está sofrendo, ore, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Meu pai me levou num lixão quando eu era pequeno, e eu vi crianças comendo lixo naqueles lixões aqui em São Paulo. Montoados de lixo, os caminhões chegando, perigoso até passar por cima das crianças e comendo, né? Meu pai me levava na favela, em lugares bem pobres mesmo, para levar comida para as crianças e me ficava mostrando aquilo. Eu ainda não levei meu filho, eu falei que eu vou levar ele, porque são essas coisas que faz a gente dar valor em quem a gente é. A gente só percebe mesmo que a gente é feliz quando a gente olha para situações piores do que as nossas. Eu falo para a Vanessa que às vezes eu prefiro estar num velório, porque aquilo mostra a minha condição de miséria, verdadeiramente quem eu sou, né? E a vocação a qual foi chamado. Deus me tirou exatamente daquilo. Aquilo é a força do pecado. Quando nós fazíamos tratamento da minha mãe do câncer lá no Instituto do Câncer em São Paulo, eu ia lá e eu via pessoas com cabelo caindo, com dores. Eu vi uma mulher que ela tinha um câncer na carne ou na pele, eu não sei como é que é, e a pele dela caía, então ela estava enfaixada que nem uma múmia, sabe? E aí ela gritava, e eu perguntava para a irmã dela, falou que a carne dela solta, então até na hora que vai tirar a faixa tem que tirar, senão a carne dela solta. Ela não tem melatonina, não tem um monte de proteína na pele. E aí eu vi tanto sofrimento, eu falei, Deus, quanto sofrimento? Ele falou, então, esse é o símbolo do pecado. Esse é o salário do pecado, né? Então, por conta do pecado de Adão, todos nós viemos com, vamos dizer, essas chagas, né? Essas impurezas. E Deus prometeu, e agora no final eu já vou entregar essa consolação para você. Deus nos prometeu um tempo de glória, um corpo de glória, do qual jamais sofreremos. Jamais choraremos, passaremos por aflições novamente. É o corpo, assim como Jesus tem um corpo de glória agora, que não perece jamais, ok? Então, Tiago vai falar isso. Se você está sofrendo, ore. Então, a oração vai levar você a uma vida, o sofrimento vai te levar a uma vida de oração. As provações, na verdade, irmãos, eles revelam o amor paternal de Deus. Ô Hilber, lê pra gente Hebreus 12, do 4 ao 8. Vamos mostrar isso. Deus, na verdade,
faz aquele quem ele ama passar por provações? Beleza. Hebreus 12, do 4 a 8. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não, se vocês não estão sendo disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim filhos ilegítimos ou bastardos em algumas traduções. Uau, bastardo. É um filho que foi gerado fora do casamento, um filho de adultério. Deus está falando que se você não é disciplinado por ele, se você não passa por dor e sofrimento, que não seja vindo dele, tá? Não estou dizendo que você arrumou para sua cabeça, você fez uma dívida e tal. Eu estou falando de Deus fazer você passar por um estreito exatamente para que ele corrija, porque todo pai, que o autor de Hebreus está falando, corrige aquele que ama. E se vocês não são corrigidos pelo Senhor, vocês então são filhos bastardos. Vocês não são filhos de Deus. Então, cuidado também com essa paternidade que estão oferecendo hoje para você, porque Deus só é pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Se você se curva ao senhorio de Cristo e não faz mais as suas vontades e sim as dele, ou seja, se torna escravo do evangelho de Cristo, você não é filho de Deus, tá bom? Então, nós precisamos entender isso. Tem muita gente abraçando uma paternidade da qual você pode ser chamado de bastardo. Segundo o autor de Hebreus, não Max e não Wilber, tá bom? Então, Deus disciplina quem ama. Irmãos, olha só, passar por depressões sempre foi normal de todos os servos de Deus. Então, tem gente que fala assim, depressão não é coisa de cristão. Cuidado, irmãos, depressão é uma doença do nosso século, agravada por esse exponencial de tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Então, sim, depressão faz parte da vida do homem, nós devemos cuidar. Elias teve depressão, vocês sabem disso, depois de ele vencer os profetas de Baal, ele desejou morrer, ele teve vontade de morrer. Eu não vou compartilhar isso com vocês, está aqui no e-book, tá? Então, daqui para frente aqui, eu só quero citar para a gente acelerar, porque o vídeo já ficou longo. A depressão de Jeremias no seu ministério também, ele sofreu demais seu ministério, ele foi afrontado pelos fariseus da época, pelos seus religiosos também, porque não acreditavam que Deus julgaria o povo, e Jeremias foi jogado numa cisterna, inclusive, e foi chamado de falso profeta. Ele se sentiu tão triste que ele desejou não ter nascido. A depressão de Noemi, nós sabemos que Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, então Deus faz o quê? Traz Ruth novamente para alegrar o coração de Noemi e então acabar com seu pranto. O sofrimento de Jó. O que falar então de um livro que é repleto de dor e sofrimentos? Quando a gente olha para o livro de Jó, nós entendemos que Deus deixou um livro para mostrar para o homem que dor e sofrimento sempre foram normais, uma normativa comum na vida do cristão. Cristo fala, no mundo tereis aflições. Aflições você vai ver ali como tribulações, dificuldades, sofrimento, dores, peste, doenças e mortes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mesmo que vocês morram, qual que é a promessa dele para a gente? Ele nos ressuscitar no último dia. Então, peste, dor, prantos, teve aí esse grande Covid, que para mim, como o Paul Washer escreveu um livro que eu acho incrível, que ele é um julgamento de Deus para as igrejas que não entenderam o tempo da visitação do Senhor. Nós entendemos que também o Senhor julgou o mundo. Mas primeiro, antes, o julgamento vem para a sua casa, como o Deus vai explicar isso nos profetas. Então, o que a gente pode entender da dor e sofrimento é que Deus julga aquele quem ama. O Senhor repreende aquele quem ama. E não espere você que Deus não vai julgá-lo, irmãos. Se Deus tem um dia de juízo para todos os homens. E se Deus ama você, então ele vai te passar por dor e sofrimento, exatamente para que você seja aperfeiçoado à medida da estatura do varão perfeito. Eclesiastes 7,4, para a gente terminar, diz que o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Ou seja, o coração de quem é realmente sábio, ele está na casa do luto, ou seja, ele se redime todos os dias,
ele mata a sua carne, ele chega para o Senhor na condição de miséria, e ele reconhece quem ele é, quem é o barro e quem é o oleiro, e ele se coloca nessa condição dizendo, Senhor, perdoa-me aqui, e ele chora, e ele se entrega ao Senhor todos os dias, mas o insensato está na casa da alegria, ele diz que está louvando a Deus, levanta a mão aos domingos, está super feliz, mas a sua vida durante a semana é um caco espiritualmente, seu combustível da fé está vazio, porque não tem oração, e aí ele acredita, porque contaram para ele que esse é um verdadeiro adorador, aquele cara que canta bonito nos domingos e que sente aquele arrepio ou que chora aos domingos emocionado. E isso não tem a ver com verdadeira adoração. Nós fizemos tudo aqui sobre adorar a Deus. Se você puder ver esse card, é muito legal sobre adoração. Você vai entender o que é ser um verdadeiro adorador. Então, sempre que estamos passando por momentos difíceis, eles nos levam ao pé do Senhor e nós reconhecemos a nossa condição de miséria e a soberania de Deus. Reconhecemos quem é o barro, quem é o oleiro, e Jesus nos disse que nós teríamos grandes aflições nesse mundo, mas para que a gente possa ter esperança, porque assim como ele venceu, nós venceríamos. A coroa de glória nos foi prometida, ela está muito perto e o tempo de angústia e sofrimento jamais voltarão para a igreja glorificada. Até que o Senhor venha, nós estaremos firmes com a nossa fé inabalável, com azeite na botija, como aquela parábola das 10 virgens, aguardando a volta do nosso noivo. Para aqueles que partirem antes do Senhor, já estão mais perto ainda da promessa de Deus, porque estão perto do Senhor e aguardam só o tempo da ressurreição. Então, irmãos, entenda que dor e sofrimento, na verdade, não são péssimas companhias para a vida do crente, são boas companhias para a vida do crente. Eu não estou dizendo para que você seja uma pessoa depressiva, cuidado, seja sábio entender que nós estamos aqui fazendo apologia à depressão. Estamos dizendo que quando você passar por momentos de dor e sofrimento, glorifique a Deus, louve a Deus, aproveite como o autor de Hebreus vai falar, Tiago vai falar, chegue mais perto do Senhor em tempos de oração, jejum e consagração ao Senhor. Você vai ouvir Deus falando. E a melhor das orações, para terminar aqui e passar para o Wilber, são aquelas que nós fazemos em silêncio, em choro e sofrimento. Deus vai tocar no íntimo do seu coração, vai falar muitas coisas. Deus me respondeu muitas coisas quando eu estava de boca fechada. Às vezes eu vinha aqui no escritório orar, a Vanessa falava, nossa, você fica 1 hora no escritório às vezes. Eu falava, pois é, porque depois que eu termino de orar, eu fico em silêncio, ouvindo aquilo que Deus ministra no nosso coração, nossa mente. E é por isso que nós temos trabalhado duro aqui no Papo com Deus, para fazer o melhor conteúdo para edificar a vida de vocês e abençoar a vida de vocês. Né, Wilber? Exatamente, exatamente. Nós também não podemos esquecer que Deus ele não está alheio ao sofrimento humano, tá? No cristianismo, nós escolhemos um Deus que ele não só entende do sofrimento, como ele participa do sofrimento. O verbo se faz carne, ele vem na terra para sofrer, para morrer em cruz. Ou seja, nós temos um Deus que não só entende, como é um Deus que participa do sofrimento ativamente com o ser humano. É como se fosse ele nos ajudando, caminhando lado a lado, mesmo nessa condição de sofrimento. Um Deus que não necessitava disso, um Deus que é sobre todas as coisas, o que ele faz? Ele toma a forma de homem e ele fica participante do sofrimento humano, né? E eu acho bem interessante ali no contexto de Jó sofrendo, e Jó ele pergunta a Deus e Deus ele não responde, mas ele faz outras perguntas a Jó. Jó, onde é que você estava quando eu criei tal coisa? Jó, onde é que você estava quando eu fiz tal coisa? E às vezes a gente passa por muitas coisas assim, a gente não entende, a gente tenta questionar Deus. E Deus ele vai com perguntas para a gente, mas onde é que você estava quando eu fiz tal coisa? Onde é que você estava quando eu fiz tal ato, né? E a nossa consolação, como o Max falou, é naquele último dia, ele que vai nos consolar pessoalmente, ele que vai nos enxugar as nossas lágrimas e ele que vai nos conduzir ao rio de água viva. O próprio Deus vai nos consolar. Esse Deus que não fica alheio no sofrimento, esse Deus que participa do sofrimento humano, ele que vai nos consolar pessoalmente. Verdade, o Wilber falou dessa geração líquida, então cuidado com essa geração líquida. O que é líquida? Aquilo que dissolve muito rápido. A geração sólida, ela tem bases, né, irmão? Ela está firmada, ela tem raízes, né? Então essa geração, ela é muito líquida. Eu fiz essa comparação com a analgesia espiritual, como aquela analgesia congênita, que é o bebê que já nasce e não sente dor, e por isso ele morre, ele pode morrer, sofrer acidentes, ele tem que ser acompanhado a vida inteira. Da mesma forma, tem crentes que estão analgesiados espiritualmente, tá? Eles acreditam que o amor de Deus, eles idolatram o amor de Deus de uma forma que acabaram criando um demônio para a sua vida. Eles acreditam num amor perpétuo que perdoa todas as suas papagaiadas,
eles não se voltam, né, como metanoia, se voltar contra o pecado, se afastar dele, eles não procuram ser separados ao Senhor, como todos os utensílios do templo eram separados, como os sacerdotes eram separados, como todo aquele que servia tinha que ser separado. Veja que Deus está formando um reino de sacerdotes lá no Apocalipse 1:6. Sacerdote é ser separado, Kadosh é santidade. Ser separado, santidade é ser separado, separados ao Senhor. Deus tira o povo do Egito, separa o seu povo para quê? Para ir lá no deserto oferecer o sacrifício a Deus. Separou, tirou eles do Egito. Deus nos tirou do Egito para sermos seu sacerdote. Deixa o Egito sair de dentro de você. Se você pecar contra o Espírito Santo, é você não deixar o Egito sair de dentro de você. Então, pecado contra o Espírito Santo não é você xingar o Espírito Santo, falar mal do Espírito Santo. É você estar, como é que eu posso dizer? Duro, ao coração de pedra, como o povo foi lá no passado. Não deixar o Espírito Santo moldar o seu coração, não deixar o Espírito Santo moldar a sua mente. Então você não vai mudar o seu comportamento. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Então Deus não consegue fazer a obra na sua vida, ok? Mesmo passando por dor e sofrimento, você não deixa o Egito sair de dentro de você. E aí você não consegue ser separado, sacerdote ao Senhor, para termos um reino de sacerdotes, que esse é a vontade do Pai. Você vai ver lá no final do livro do Apocalipse. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não esquece, para você nos abençoar, tem aqui, ó, barra links aqui abaixo. Aqui na descrição do vídeo eu vou pedir para o Uber deixar um link só, tá? Que vai levar para o Melvin, que é o nosso atendente virtual, vai te mostrar todos os conteúdos, vai bater um papo com você, vai te enviar conteúdo a hora que você quiser, vai te mandar para os nossos canais de e-book, cursos gratuitos, e nós vamos deixar na descrição desse vídeo, ou você está vendo aqui embaixo, papocomdeus.com.br/links, ou esse outro aqui, né, papocomdeus.com.br/WhatsApp, já vai cair lá no Melvin e ele vai te guiar por tudo. A gente chama de Mel, porque é a nossa girafinha, tá? Mel. A girafa Mel, mas é Melvin, tá? É um nome masculino. Fale como você quiser, tanto faz, não tem problema. O importante é que a gente consiga ser edificado e que a gente consiga ser relevante para a nossa geração. Amém? Gostou desse e-book? Faz download dele no nosso site. Pega aqui esse link aqui abaixo, pede o e-book aí pro Mel, ou acesse o nosso /links, vai lá direto em e-books, clica e vai pegar o teu conteúdo gratuito para você edificar também a sua casa, a sua célula e a sua igreja. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.